Olá, nesse vídeo detalharemos o uso do aplicativo Geoconcretagem para o registro de programações de concretagem, lançamento de caminhões e rastreabilidade de concreto. Antes de mais nada, se você não baixou o aplicativo, pesquise na Google Play por Geoconcretagem. Acesse o aplicativo e faça o download. No primeiro acesso, o usuário deverá preencher uma chave de habilitação do aplicativo. Essa chave é fornecida pela equipe da ConsultGeo. Após o preenchimento da chave, entre com o seu usuário e senha. No primeiro acesso, caso o usuário tenha permissão para visualizar mais obras, ele deverá selecionar com qual obra deseja interagir. Na tela inicial do aplicativo, é apresentado um dashboard, que apresenta o volume realizado no mês e o volume previsto. Neste caso, nós temos um total de 6 programações. Clicando no menu gaveta lateral, onde está o meu cursor, o usuário tem acesso à parte de programação de concretagens e de concretagem para lançamento de caminhões e rastreabilidade de concreto. Clicando sobre o item Programação, é possível visualizar todas as programações já realizadas na plataforma. Lembro aos usuários que tudo o que eu faço pelo aplicativo eu consigo replicar pela web. Portanto, nesta parte de programação, nós possuímos disponíveis recursos mobile e web. Na web, basta acessar a central de programação para realizar uma programação. Caso o usuário tenha feito a programação pela web, para que essa informação apareça no aplicativo, é necessário sincronizar o aplicativo clicando do lado direito superior em sincronização. Após o alinhamento do fornecedor, para formalizar a concretagem programada com a concreteira, o usuário deverá clicar no botão Mais, selecionar a data prevista para aquela concretagem, nesse caso dia 24, o horário previsto, às 14 horas, e preencher outras informações necessárias, como o local da concretagem, nesse caso aqui, bloco 11, estaca hélice. Percebam que ao selecionar bloco 11 estaca hélice, automaticamente o concreto já é selecionado. Assim como o laboratório, porque neste caso nós só possuímos um laboratório. Como nós possuímos 2 usinas cadastradas, é necessário realizar essa seleção. Portanto, o usuário seleciona o local, concreteira, concreto e laboratório. Caso o usuário queira alterar o tipo de concreto, é possível clicando sobre o concreto e selecionando o outro da lista. Para todos esses itens, se porventura o local não aparecer nessa listagem, com uma nova concreteira, um novo traço foi contratado pela obra, basta acionar a equipe da ConsultGeo que essa informação será adicionada. Além disso, o usuário deve preencher o volume programado, se o concreto é bombeado ou não, se essa concretagem já está liberada para carregamento, o padrão é já nascer como liberado. Neste caso, no dia 24 às 14 horas, a concreteira já poderia entregar o concreto. Se porventura não estiver liberado, basta que o usuário mude o status. Além disso, ele pode preencher o intervalo previsto entre caminhões, no caso aqui 20 minutos. Isso serve para a concreteira dimensionar quantos caminhões serão necessários para atender a essa concretagem. Detalhamento de peça, esse daqui é um campo livre, onde o usuário pode preencher qualquer informação que tenha relevância. E uma observação a ser enviada para o fornecedor. Por exemplo, enviar 2 caminhões para o início.
o usuário clica em salvar e ao retornar para a tela anterior, eu já tenho um novo card desta concretagem do dia 24/9 já registrada. Percebam que em todos os cards eu possuo um checkbox adicionar à lista de e-mails para ser marcado. E no banner na parte superior possuo a seguinte mensagem: selecione as programações para adicioná-las à lista de envio de e-mails para a usina e um botão verde enviar. Portanto, para o usuário formalizar essas programações via e-mail para a concreteira, basta que ele selecione todas as concretagens que ele deseja e clique sobre o botão enviar para que o sistema automaticamente já dispare o e-mail formalizando aquela concretagem juntamente com uma planilha de programação. Alternando para a tela do e-mail, a concreteira e a obra recebem um e-mail como esse, detalhando todas as concretagens já programadas, com dados de data e hora, de volume, de tipo de concreto a ser lançado, se está liberado ou não, se é bombeado ou não, local de lançamento. E juntamente com o e-mail, uma planilha de programação. Nesta planilha de programação, também tem, além da logomarca da construtora, data e hora de concretagem, o volume programado, o tipo de concreto utilizado, se é bombeado ou não, o local de aplicação, se está intervalo previsto entre caminhões, se já está liberado para carregamento, a data da liberação e alguma observação, como essa que nós preenchemos agora, enviar 2 caminhões para o início. Opcionalmente, este e-mail ele pode vir com um link para a concreteira interagir com a programação. Clicando sobre o link, ela irá confirmar ou cancelar ou sugerir um novo horário para aquela concretagem. Retornando à tela do aplicativo, agora eu possuo a concretagem do dia 24 já na plataforma. O sistema possui ainda um recurso de cancelamento de concretagem. Caso o usuário queira registrar o cancelamento daquela concretagem que foi cadastrada, basta que ele clique sobre o botão cancelar, informe a data do cancelamento, quem foi o responsável pelo cancelamento e o motivo do cancelamento. Por exemplo, problemas com o fornecedor de cimento. A concreteira teve problema de fornecedor de cimento e cancelou. E eu poderia até marcar se possui alguma multa pelo cancelamento. Clique sobre cancelar e também tenho a possibilidade de disparar o e-mail formalizando esse cancelamento com a concreteira. E-mail de cancelamento enviado com sucesso. Alternando a tela do aplicativo para a tela do e-mail, eu tenho aqui uma formalização do cancelamento, um e-mail com o título de cancelamento e a informação, problemas com o fornecedor de cimento, qual é a concretagem cancelada, e o e-mail enviado agora com a data de hoje. Portanto, isso protege a construtora contra um eventual pleito em outro momento sobre esse cancelamento. Retornando à tela do aplicativo, o usuário ainda tem a possibilidade de liberar uma programação que não esteja liberada. Basta que ele altere o flag para liberado, da mesma forma que o cancelamento, um e-mail também é disparado formalizando essa liberação de concretagem. Clicando sobre o menu gaveta, o usuário também tem acesso ao cadastro de concretagem com todos os caminhões lançados. Um detalhe muito importante: a primeira etapa da ferramenta, a parte de programação, ela não é uma etapa obrigatória. O usuário não precisa, por exemplo, desta formalização por e-mail de uma concretagem que foi programada. Porém, para que o card da concretagem apareça para o lançamento de caminhões, é necessário que o usuário tenha feito a etapa de programação.
Então, caso o caminhão tenha chegado à obra e o usuário não tenha feito essa primeira etapa, ele deverá clicar no menu Gaveta, clicar sobre Programação, sobre o botão Mais e incluir a programação do dia de hoje que ele está fazendo o lançamento. Então, no caso, 19/9/2025, o horário que foi programado com o fornecedor, às 15 horas, o local de lançamento, a usina que vai fornecer, o volume previsto de concreto, se é bombeado ou não, e esses campos aqui na parte inferior não são campos obrigatórios. Caso ele não preencha, o sistema permite o salvamento sem maiores problemas. Agora, cadastrada essa programação, dia 19/9, eu já conseguirei lançar os caminhões. Percebam que esse card possui um sombreado atrás, pois ele é da data de hoje. Da mesma maneira, na tela de concretagem, o card da data de hoje sempre vai aparecer em primeiro lugar, com um sombreado por trás dele. Nesta tela, são apresentados cards de concretagens de até 5 dias anteriores à data de hoje. O que significa que, caso o usuário queira complementar essa concretagem de ontem, do dia 18/9, que já tem 4 lançamentos executados, ele poderia clicar em Novo Caminhão e inserir mais um caminhão. Como mencionado no início do treinamento, tudo que eu consigo fazer na web, no aplicativo, eu consigo fazer na web. Portanto, se porventura passaram-se mais de 5 dias, o usuário só conseguirá lançar uma nova concretagem retroativa na web. Como também uma concretagem do dia 18 de ontem poderia ser ajustada na web, ou caminhões poderiam ser adicionados na web desta concretagem. A seguir, iremos detalhar como funciona o lançamento de caminhões e a rastreabilidade de uma nova concretagem. O lançamento de concretagens funciona de forma offline no aplicativo. Tudo que está de vermelho significa que foi armazenado localmente. O usuário deve sincronizar sempre que fizer o lançamento das informações. Para iniciar uma nova concretagem, selecione o card e clique sobre o botão verde de Nova Concretagem. A ferramenta possui um recurso que utiliza inteligência artificial para extrair dados de uma nota fiscal. Tire a foto da nota DUF que veio junto com o caminhão. Uma boa prática é que a obra oriente a quem recebe a nota a preencher algumas informações importantes dentro daquela nota, como, por exemplo, o slump preenchido da caneta 13.5, final do descarregamento, o horário de chegada à obra, horário de início da descarga, ordem do caminhão. Recorte a nota para ficar apenas a disponível a área útil daquela nota e clique sobre o botão Extrair dados da nota. Neste momento, o aplicativo irá varrer todos os dados da nota e preencherá automaticamente os campos que estão disponíveis na nota, como o número da nota, a placa ou o número da BT, o volume, o slump, que estava a caneta 13.5, alguns horários que estavam a caneta, final do descarregamento, início do descarregamento, chegada à obra. Todos esses campos são preenchidos automaticamente. Apesar do preenchimento automático, esses campos continuam editáveis, para que o usuário, caso queira, possa corrigir alguma informação. Além disso, é possível complementar alguns dados, como, por exemplo, neste caso, clicando sobre detalhes, eu tenho uma concretagem do bloco 1 estaca hélice. Para essa obra Moradas do FCK, foram cadastradas todas as peças de estaca.
Neste campo, eu possuo a listagem de todas as peças e destaca a hélice desse bloco. O usuário pode marcar as peças ou digitar um autocomplete para localizar a peça que foi concretada. Na grande maioria dos casos, essa informação sequer aparece, já que o usuário já tem a rastreabilidade do local de lançamento. O sistema ainda disponibiliza o padrão de moldagem deste traço, que aqui está, FCK30, Brita 0, Slump 24 mais ou menos 3. Neste caso, são moldados 2 CPs de 7 dias, 2 de 28 e 2 de 63, todos de resistência à compressão. A ferramenta comporta qualquer tipo de ensaio de concreto, sendo aplicável também para ensaios de módulo de elasticidade, tração na flexão. Caso esses ensaios fossem aplicados para esse traço, eles iriam aparecer nessa listagem. A diferença é que o ensaio de módulo de elasticidade, por exemplo, apareceria desmarcado e o usuário teria que marcar, já que a amostragem não é em 100% dos caminhões. Se porventura não houve moldagem, basta desmarcar o fez moldagem, ou se o moldador por acaso não moldou algum CP, basta que seja desmarcado também. Logo abaixo do fez moldagem existe um recurso de houve sobra. Ao clicar sobre esse item, o sistema abre uma tela para que o usuário informe o volume que foi aproveitado em determinado local e, se porventura for alguma peça estrutural, ele informe aonde foi lançado, como por exemplo contenções, muro de arrimo. Ou seja, esse concreto que foi lançado na estaca também foi lançado no muro de arrimo e eu tenho que ter rastreabilidade dessa informação. Ainda é possível informar se o concreto foi descartado, parte dele, ou se parte do caminhão eu não vou pagar, como por exemplo um caminhão que chegou quase vencendo e foi lançado apenas a metade do caminhão. Clicando no botão salvar, aparece a seguinte mensagem: o slump informado está fora da faixa permitida. Por quê? Esse concreto que nós lançamos, ele é 24 mais ou menos 3 slump. E nós lemos da nota um slump de 13 mais ou menos 13,5, ou seja, bem abaixo do 21. Percebam que a estrutura do card foi alterada. Agora apareceram para mim dois botões, lançamentos e croquis. Clicando sobre lançamento, eu possuo um registro exatamente o que foi lançado agora, e eu poderia clicar sobre ele caso eu quisesse alterar alguma informação a qualquer momento. Além disso, no botão croquis, o usuário pode tirar uma foto do croquis ou colorir o croquis. A dinâmica como isso deve ser feito vai ser definida para a obra. Pode ser feita caminhão por caminhão, no final de todos os caminhões, mas à medida que a obra vai lançando novos caminhões, ela pode completar o croquis ou aguardar todo o lançamento para efetivamente preencher o croquis. Lembro que não necessariamente o recurso de AI para leitura de dados da nota precisa ser utilizado. O usuário, caso prefira, pode também preencher tudo de forma manual, como eu estou fazendo agora. No detalhe de horários, ao invés de selecionar o relógio, também é possível selecionar o teclado, caso o usuário sinta mais conforto em digitar a informação. Além disso, nesta tela, nós possuímos um campo observação, que é um campo livre, onde o usuário pode preencher qualquer dado que seja relevante, desde o detalhamento de uma peça até alguma observação que seja importante. Adicionados 50 litros de água. Salvar. Lançamento registrado com sucesso. Agora eu já possuo 2 caminhões lançados e percebam que, como falado no início da explicação sobre o lançamento de caminhões, os 2 caminhões estão com flag vermelho, o que significa para a plataforma que esses caminhões ainda não estão sincronizados, eles estão em armazenamento local. Sempre que o usuário terminar o lançamento de todos os caminhões, ele deve sincronizar essa informação para o web, já que o aplicativo funciona offline.
Após a sincronização, percebam que, clicando sobre concretagem, os dois lançamentos já estão marcados de verde. Retomando aqui sobre a parte de lançamento de caminhões, o botão croquis pode ser usado somente no final da concretagem ou no decorrer dela. Clicando sobre croquis, aparece para o usuário a seguinte mensagem: atenção, o croquis deve contemplar todos os caminhões lançados. E o usuário tem a opção de anexar da galeria ou buscar da câmera, tirar uma foto de celular. O usuário, inclusive, pode tirar uma foto de um croquis que foi colorido em campo, a caneta, para que ele tenha esse registro aqui no sistema. Nesse caso, irei anexar da galeria do celular. Após selecionar a imagem da galeria do celular, o usuário recorta a imagem para que fique de um tamanho adequado, clica sobre o botão cortar na parte superior e pode salvar ou colorir o croquis. Se porventura o croquis já tivesse colorido ou se o usuário tivesse tirado uma foto de um croquis já preenchido, ele iria apenas salvar o croquis que ele já estaria colorido. Neste caso, a título de exemplo, eu irei clicar em colorir o croquis. Ao clicar em colorir o croquis, o usuário vem para uma tela de edição de imagem, onde ele pode legendar, colorir com a forma definida, incluir um texto, borracha, desfazer ou refazer uma ação. Clicando sobre forma, ele tem algumas opções de formato, irei selecionar linha, a espessura do pincel e a opacidade. Irei selecionar a cor, azul, e no formato linha, o usuário deve delimitar a área que foi lançado o caminhão. Lembro que o croquis é uma noção aproximada da área aonde o caminhão foi lançado, para que eu tenha rastreabilidade se eventualmente tiver um problema com aquele concreto. Clicando em forma, vou usar um outro formato, retangular. Para certo tipo de lançamentos, o formato retangular acaba sendo mais adequado. Alguns usuários ainda gostam de selecionar forma, o formato pincel, mais espesso e mais opaco, para colorir a parte interior da delimitação da área. Isso não é algo obrigatório, sendo que o importante do croquis é que o usuário tenha a rastreabilidade de onde foi lançado. Então, essa questão do preenchimento interno da área, ela passa a não ser necessária, e sim um capricho de alguns usuários que preferem esse interior da área lançada preenchido. Clicando sobre o botão legendar, o usuário inclui a legenda de onde foi lançado o caminhão, geralmente posicionando na parte interior do lançamento. Caso o usuário venha a preencher a área de lançamento apenas achurando aquela área, colorindo apenas de forma achurada a área que foi lançada, também funciona, não tem um problema nenhum. Só que a legenda a ser executada, ela deveria ser colorida da mesma cor do lançamento. E eu deveria ter uma área externa maior na imagem para que eu conseguisse colocar aquela legenda. Então não é um problema se o usuário quiser achurar a área apenas, mas a legenda, o recomendado é que ela seja da cor exatamente do registro. Eu cliquei agora no botão desfazer, né? Eu tenho o refazer e o desfazer, caso eu queira fazer ou desfazer alguma ação, assim como a borracha, caso eu queira apagar algo que eu colori. E para finalizar, eu vou legendar aqui também o outro caminhão e eu irei incluir essa legenda sobre a imagem. Alguns usuários tiram a foto do croquis já colorido à caneta e utilizam apenas o recurso de legenda para colar sobre a foto que foi preenchida em campo. Agora irei salvar o croquis e irei prosseguir o lançamento. Clicando em novo caminhão, irei preencher aqui os dados do próximo caminhão. Lembro que
a forma de lançamento, a obra que irá definir. Se quem fará o lançamento será o responsável pelo recebimento de caminhão, almoxarife ou quem recebe o caminhão, ou o próprio estagiário, auxiliar de engenharia. Se o lançamento será feito na hora que o caminhão chega, ou a cada 3, 4 caminhões, o usuário vai ao lado do caminhão e atualiza esses dados. Vocês que devem definir como fica mais prático para o canteiro de vocês. Lancei um terceiro caminhão, poderia vir aqui no croquis novamente e colorir aqui novamente o croquis, clicando sobre o croquis, colorir o croquis. Eu poderia clicar sobre forma e preencher aqui o restante do lançamento do croquis. Como falado, esse recurso de colorir o croquis é uma mera conveniência. Se o usuário preferir colorir o croquis na forma tradicional, numa planta em campo, sem problemas, funciona da mesma maneira, desde que esteja legível. É importante que a informação ela esteja legível para que eu passe a ter rastreabilidade. Clicando sobre salvar, agora eu já tenho os 3 caminhões lançados no meu croquis. Um último detalhe, clicando sobre novo caminhão, eu tenho a possibilidade de utilizar recursos para permitir o salvamento sem preencher os campos obrigatórios. Então, clicando em salvar parcial, o sistema permite que eu salve esse caminhão sem preencher todos os campos. Às vezes eu não medi o slump ainda, ou chegou outro caminhão e eu já quero registrar, eu posso salvar parcialmente. E principalmente o não descarregou, que o usuário pode registrar, nesse caso, responsabilidade da concreteira. Ele registra aqui o horário que o caminhão foi carregado e o horário que ele chegou à obra, e ele preenche aqui no campo observação dados de observação informando que caminhão devolvido, pois chegou sem condições de lançamento e com o lacre violado. O lacre violado, percebam que nós possuímos um botão aqui, lacre. Eu posso informar que o lacre está reprovado e registrem sempre o motivo da devolução do caminhão. Porque chegou britado, exudando, sem condições de lançamento, vencido. Sempre que eu tiver um caminhão lançado, devolvido, registrem, porque eventualmente a concreteira cobra de vocês essa nota fiscal aqui, 774125. E esse caminhão foi devolvido. Finalizado o lançamento da concretagem, o usuário deve sincronizar, clicando no botão sincronizar e iniciar. Finalizada a sincronização, os dados agora já foram atualizados de volume lançado e a concretagem já tem todos os caminhões marcados de verde. Sempre que necessário, o usuário pode retomar uma concretagem, como por exemplo essa do dia 18, que já tem 4 caminhões lançados, e completar um novo caminhão. Eventualmente, essa concretagem teve 8 caminhões e eu só lancei 4 caminhões. Então o usuário poderia complementar essa informação no outro dia, se porventura ele teve que ir embora. Lembrando que o sistema armazena apenas as concretagens de até 5 dias anteriores à data de hoje. Depois disso, somente na web o usuário conseguiria alterar essa informação. Todos os dados que foram lançados aqui podem ser editados na web. Assim como a parte do croquis, tem usuários que preferem anexar o croquis na web, não tem problema. Isso também é possível. O que a obra tem que entender é qual seria a melhor maneira de uso do aplicativo para eles. Caso tenham dúvidas, não deixe de entrar em contato com os nossos canais de atendimento. Obrigado.